As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Sejam bem-vindos ao Subescuta. O meu nome é Beatriz Ferreira, sou jornalista no Observador e hoje converso com Amílcar Moreira, professor do ISEG e especialista em segurança social. Foi um dos nomes escolhidos pelo anterior governo para estudar a sustentabilidade do sistema previdencial da segurança social, aquele que paga as pensões, e apresentar soluções. O chamado Livro Verde sobre a Sustentabilidade foi apresentado ao novo governo no ano passado. Amílcar Moreira, a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, anunciou recentemente a criação de um grupo de trabalho sequencial dedicado à sustentabilidade da segurança social e, em particular, ao sistema de pensões. Não lhe parece uma opção redundante face ao trabalho que a comissão que liderou fez? Não. Vamos ver. O programa da AD já previa a realização do estudo desta matéria. Eu prefiro ver as coisas pelo lado positivo, no sentido de que a própria forma como o estudo é descrito e é nomeado é revisitado à luz do Livro Verde. Ou seja, a forma como o estudo agora é identificado é um estudo que, de facto, está em linha com uma das recomendações do Livro Verde, que é a necessidade de fazer uma avaliação atuarial ao que chama o custo técnico da taxa contributiva e das várias taxas desagregadas que tem. E, portanto, acho que faz sentido. Reflete também o facto de a Comissão que trabalhou no Livro Verde não ter tido os recursos humanos e técnicos para poder fazer uma avaliação atuarial dessa natureza. Isso limitou o vosso trabalho, Muito. O alcance do vosso trabalho? Muito. Aliás, está descrito na introdução do livro. Acho que é o penúltimo parágrafo em que nós identificamos o conjunto de limitações com que a Comissão se defrontou, que depois foram agravadas pelo próprio contexto político. É sempre difícil atravessar uma transição entre dois governos de orientação política muito distinta, sendo que esta comissão foi nomeada pelo antigo governo. Obviamente este tem outra visão, o Sr. Ministro já expressou dúvidas sobre os pressupostos que presidem ao trabalho da comissão. E, portanto, isso obviamente dificulta a conclusão dos trabalhos. Mas tem receio que as conclusões fiquem na gaveta? Já disse que há uma das conclusões que a Ministra já anunciou que vai fazer um trabalho, esse grupo de trabalho vai dedicar-se sobre a taxa contributiva global, mas em relação às restantes conclusões tem receio que fique na gaveta todo o trabalho que tiveram ao longo desses meses? Vamos ver. Nós temos que perceber qual é que é a função do Livro Verde. O Livro Verde serve para duas coisas. Para o Executivo, para o decisor político, se abrir a Conselho Técnico de Pessoas Independentes da Administração Pública para identificar orientações de política pública para uma determinada área. A segunda, que não é tão voluntária, mas que acontece, é que o Conselho Técnico que depois daí deriva funciona como uma espécie de benchmark para avaliar as decisões políticas que são tomadas, pelo menos naqueles períodos subsequentes. Neste sentido, se nós virmos que, por exemplo, a clarificação dos termos do estudo que se pretende, que está em linha com o Livro Verde, a fórmula usada para fazer a atualização extraordinária das pensões agora em outubro, que está em linha com as recomendações do Livro Verde, significa que em algumas áreas o Livro Verde está a fazer o seu caminho. Ou seja, mesmo que não haja um debate como eu gostaria que tivesse havido após a conclusão, a questão é que as propostas começam a fazer o seu caminho. Há outras que já se percebeu que não vão ser consideradas pelos decisores políticos, e não estou só a falar do governo. A decisão de não sujeitar estes prémios de produtividade a contribuições da Segurança Social estão isentos. Vai em contrário das recomendações da Comissão, porque nós identificamos que uma das fontes de erosão da base contributiva para o sistema previdencial no futuro é o facto de haver uma cada vez maior discrepância entre o que as pessoas recebem e depois como são ou taxadas ou
como são aplicadas as contribuições para a Segurança Social. E isso sim é para nós preocupante, porque acho que isso é... os trabalhadores, quando aceitam este tipo de mecanismos, não percebem o quanto perdem a longo prazo. Porque eles pensam, ok, eu vou ganhar agora, ok, não ganho em dinheiro, mas ganho agora um carro. E para si é um sinal contrário à intenção que o Governo demonstrou de melhorar a sustentabilidade, ou pelo menos de se estudar a sustentabilidade do sistema? Não, os governos têm sempre de decidir entre objetivos de curto prazo e de longo prazo, objetivos político-económicos, objetivos de política enquanto arte política, de se manter no poder. Não é? Há decisões, e isso aconteceu com este governo, aconteceu com todos os governos anteriores, que põem em causa a sustentabilidade ou criam maior esforço para a sustentabilidade do sistema. Por exemplo, durante anos nós andamos a subsidiar os aumentos do salário mínimo, com diminuições da taxa contributiva para setores que tivessem mais trabalhadores com salário mínimo. Teve a vantagem de conseguir que esse aumento de salário mínimo fosse inserido no sistema, ou fosse adotado, mas com o custo que teve, que foi passado para as gerações futuras. E os políticos depois decidem, e os portugueses depois avaliam nas urnas. Obviamente, o que era importante era que este tipo de medidas, quer seja de bónus, de aumentos extraordinários, quer de redução de despesas, fossem sempre precedidos de uma avaliação ex ante. Uma avaliação de impactos, quais vai ser o custo futuro disto e o presente em termos de perda de receita. Era isso que era importante. E acha que a medida que ficou conhecida como o 15º mês foi eleitoralista? Vamos ver, Portugal atravessa uma conjuntura peculiar. Por um lado, assiste a um crescimento que nós não vemos desde os anos 2000, desde o início deste século. População a crescer, economia a crescer. Acredito, quem passou por estes 20 anos percebe como positivo é este ciclo que estamos a viver. Ao mesmo tempo, temos um problema de que, especialmente isso para quem trabalha em escolas como a minha, onde nós vimos jovens de famílias mais afluentes, em que nós vemos uma tendência muito grande a querer ir para fora do país. E isso é uma perda de capital humano muito significativa para o país. Portanto, mais uma vez, é um problema de custos de oportunidade. É o julgamento que nós fazemos sobre se se pensamos em políticas que nos ajudem a fixar capital humano e a atrair capital humano de fora, e isso ajuda, claramente, ou se pensamos no longo prazo de quais são os custos que isto vai ter. A decisão é inteiramente legítima. Mas o importante era que fosse todas estas decisões, quando estamos a falar de custos de longo prazo, sejam sujeitos a avaliações ex ante para termos uma ideia dos custos, para não estarmos a decidir com cálculos de canto de página. E essa avaliação também deveria ter sido feita no caso do bónus extraordinário das pensões que foi pago em outubro. Como é que olha para esses bónus? São bónus pagos de uma só vez, portanto não ficam incluídos na pensão dos pensionistas, portanto são atribuídos de uma só vez. Como é que olha para esse tipo de apoios? Em parte, fora positivo, no sentido que vai em linha, como eu já referi, com as orientações ou com o conselho da Comissão e do Livro Verde, ou seja, de que os aumentos sejam por pessoa e tomando em conta o agregado das pensões recebidas e não por pensão. E não por pensão. Isso dá maior equidade no sistema. Depois há outra parte, que é questões de sustentabilidade financeira e de sustentabilidade social. Ao nível da sustentabilidade financeira, claramente, isto devia ter sido sujeito a uma avaliação antes. Qual é o custo disto para o sistema no longo prazo? Há outra questão, que é a sustentabilidade social, que tem a ver com a capacidade que o sistema de pensões tem de assegurar a segurança económica dos pensionistas. Ora, o que nós assistimos nos últimos 20 anos, e há uma parte do Livro Verde que se foca exatamente sobre isso, quando nós fazemos o diagnóstico do sistema, que mostra que a fórmula de atualização das pensões, e eu, ao contrário de muitos, eu até tenho boa impressão do efeito da fórmula, gerou que
houvesse uma perda de poder de compra dos pensionistas ao longo dos 20 anos, que foi interrompida para os mais pobres, para os pensionistas mais pobres, a partir de 2016-17. Em que eles aí recuperam valores relativamente a 2000. E têm aumentos extraordinários, as pensões mais baixas. Exato. Ora, essas pensões foram as que mais beneficiaram das políticas de aumentos extraordinários que se assistiu durante o chamado governo da Geringonça. Mas não se refletiu para os pensionistas com rendimentos um pouco acima. Ora, este aumento extraordinário, na medida em que favorece os pensionistas com pensões mais baixas, é uma boa medida. A questão é de sabermos se, e é como eu digo, tudo isto devia ser objeto de uma decisão informada até para o público poder avaliar. O que sabemos é que as pensões mais baixas, e a forma como foi calculado, não se aplica às mais baixas, as mais baixas, já abrange um número muito significativo de pensionistas que receberam... Este vai até aos este bónus e até aos 1.500 euros. Mas para uma parte substancial deles recebem, significa conjugada com a fórmula de atualização, que recebem aumentos de pensões um pouco acima da inflação. Da inflação. E aí há questões de equidade que nós temos de pensar. Ou seja, questões de saber que, sendo que isto é um aumento extraordinário, se vai refletir no futuro, tem isso a ser considerado, e temos de pensar no custo da oportunidade. Ou seja, o que é que nós não investimos em proteção social para dar um aumento extraordinário acima da inflação? Um exemplo claro, para mim, e eu expressei isso na altura, eu preferia ter usado aquela verba para expandir a rede de creches. Porque os efeitos que tem sobre o desenvolvimento, sobre o sucesso escolar das crianças, sobre a natalidade, há pouca evidência sobre isso. Mas sobre o desempenho escolar das crianças e sobre a predisposição, nomeadamente de mulheres, para se envolver no mercado de trabalho, os ganhos que esse tipo de políticas têm são muito maiores do que aumentos, em termos de crescimento económico, presente e futuro, do que os aumentos de pensões, que são fundamentalmente direcionados para o consumo. E, portanto... Também viu aí uma medida eleitoralista? Nós vivemos um contexto político muito complicado. Há dias eu fui a um evento público da associação que representa os fundos de pensões e de investimento, em que se discutia a possibilidade de como é que isso está no livro verde, como é que nós avançamos com esta agenda de permitir às empresas que desenvolvam fundos de pensões para os trabalhadores, ou que os aforradores individuais tenham melhores condições para poupar. E falou-se da possibilidade, que há muito aventada, de se há a possibilidade de avançar com este tipo de medidas, ou de avançar, por exemplo, com um sistema de natureza nominal, como o sueco, que é recorrentemente mencionado no debate português. E eu disse-lhes, não pensem que vão surgir grandes reformas com a presença do Chega na Assembleia da República. Se há coisas que... Neste aspecto, sim. Chupa. Neste aspecto, porque é que acha que o Chega seria... Porque a tradição, o que a evidência empírica nos mostra sobre a presença deste tipo de partidos nos parlamentos, quando tem representação significativa, é que eles bloqueiam reformas de natureza mais estrutural. Porquê? Porque as reformas de natureza mais estrutural têm sempre custos e para alguns grupos, e isso é uma forma deles mobilizarem apoio. E, portanto, é muito difícil... Mas está a dizer que uma alteração de fundo teria de passar, por exemplo, por uma redução dos valores das pensões a pagar? A questão é assim, por exemplo. Eu desde há muito tempo sou um objeto de estima por algumas franjas da esquerda portuguesa, desde que fez o estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Apesar de que aquele estudo tinha um objetivo,
Onde defendeu, deixe-me só dizer que defendeu um aumento da idade da reforma. Podemos já ir a isso. Para os Nós dissemos que 69 dentro dos cenários, era um dos cenários. Dentro dos 3 tipos de cenários que nós testámos, o que oferecia o melhor balanço entre sustentabilidade financeira e, que é a grande novidade daquele estudo, foi o primeiro estudo que fez uma projeção sobre a questão da sustentabilidade social do sistema, ou seja, a capacidade do sistema de assegurar níveis de vida adequados para os pensionistas e de os proteger contra o risco de pobreza. Nunca tinha sido estudado em Portugal. E isso foi muito criticado pela esquerda portuguesa. O que eu achei engraçado. Mas desde aí, de facto, ainda agora este mês recebi mais um brinde na capa do Le Monde Diplomatique. Mas o que está a dizer é que uma reforma do sistema teria de passar por medidas que não são muito populares, como o aumento da idade da reforma. Não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer que, para já, o sistema, as projeções que nós temos apresentam um cenário relativamente otimista se aceitarmos os pressupostos de que elas partem como bons. Para mim, a resposta mais transformadora, ou a proposta mais transformadora que há no Livro Verde, que poderia verdadeiramente mudar os termos do debate, era que nós mudássemos a forma como é monitorizado o sistema. Ou seja, que deixasse ser o Ministério a fazer as projeções, para que o decisor político não seja a mesma pessoa que nos diz, que nos dá a informação sobre que houvesse maior independência. É aí que entra o Conselho das Finanças Públicas. É o Conselho das Finanças Públicas. Nós consideramos várias hipóteses. Nós fizemos um trabalho nesta área que eu acho importante. Nós fizemos um workshop, que se chama um peer review, onde fomos aprender com as experiências dos Estados Unidos, do Canadá, da França, para perceber como é que eles monitorizam a sustentabilidade, dão informação ao público e aos decisores políticos sobre a sustentabilidade. E escolhemos esses 3 casos porque eram diferentes modelos que partiam sempre do mesmo princípio, que era a separação entre a decisão política e o processo de produção de informação. Não é uma fórmula mágica, mas garante pelo menos o princípio da independência e garante que há formas da sociedade olhar para as projeções e olhar para a política do governo da altura e dizer ok, estamos a ir numa boa direção ou não. O modelo que nós temos em Portugal é que há 2 entidades que estruturam a informação que recebemos sobre pensões. Um é o Governo, com o relatório da sustentabilidade da Segurança Social no âmbito do Orçamento de Estado. Anexo ao Orçamento. E outro é a Comissão Europeia, que produz um estudo trianual, que é o Aging Report, sobre cujos pressupostos se baseiam todas as projeções do Ministério. Portanto, em último caso, quem decide os termos dos nossos cenários é a Comissão Europeia, porque nós incorporamos. Pronto. Obviamente que o próprio modelo, a própria metodologia do modelo utilizado pela Segurança Social tem as suas especificidades que permitem ajustar à natureza e até tornam, a meu ver, as projeções demasiado dependentes dos cenários de curto prazo, da evolução de curto prazo. Pois, porque são cenários que mudam muito rapidamente. Vimos isso com a pandemia, Exatamente. São muito voláteis. E isso tem a ver com a própria metodologia adotada. Agora, a questão aqui é que nós precisamos de uma ideia clara sobre a sustentabilidade. Por exemplo, há projeções da União Europeia que são bastante otimistas, por exemplo, ao nível da taxa de participação no mercado de trabalho. Ou seja, que ela pode subir até aos 80%, que íamos ser todos nórdicos e vamos todos trabalhar. E isso será difícil. Nós já temos uma boa taxa comparado com outros países do Sul, mas também temos uma porcentagem de população com muito baixas qualificações, que terá dificuldades em enquadrar-se no mercado de trabalho nos próximos anos, que por ter baixas qualificações e ter uma participação de mercado de trabalho em profissões qualificadas, vão chegar à reforma em piores condições do que outros, com mais problemas de saúde e possivelmente com uma menor predisposição para participar no mercado de trabalho.
Portanto, não é seguro que essas projeções do crescimento da participação no emprego venham a confirmar. Era muito importante para nós, enquanto país, para poder tomar decisões a sério sobre o sistema, ou decisões mais informadas sobre a sustentabilidade do sistema, que tivéssemos uma base de informação que, fosse independente, 2, fosse muito mais ajustada às especificidades da sociedade portuguesa, do mercado de trabalho português, da economia portuguesa. Deixa-me só voltar à questão do Chega que estava a referir. Estava a dizer que, portanto, o facto de termos um partido como o Chega no Parlamento pode dificultar reformas de fundo. Claro. Não percebi bem esse seu argumento. Que tipo de reformas de fundo? Deixe-me dar-lhe o exemplo. O governo francês, a muito custo, introduziu, o anterior governo francês, antes deste cair, desde que caiu, introduziu a muito custo uma reforma para o aumento da idade de reforma. Foi muito contestada nas ruas. Muito contestada. Não só foi muito contestada, foi um dos principais pilares da oposição ao governo e que o governo Bayrou é difícil que sobreviva também, e quer os dois principais blocos, que são extrema-direita, mas também há extrema-esquerda, mas a extrema-direita já disse que a primeira coisa que vai fazer é acabar com essa reforma. Porquê? Porque é muito fácil para este tipo de partidos se alavancarem em medidas que têm custos políticos fortes. Mas está a dizer... E por isso é que quando temos um terço do nosso Parlamento alocado a um partido de extrema-direita, terço não, é um quinto, não é? Mas que tem o poder de criar, como já vimos ao longo destes 6 meses, de criar e desfazer maiorias de apoio ou de bloqueio a medidas. Quando eles se tornam um ator privilegiado do sistema e as suas agendas começam a condicionar outros, a nossa capacidade para impor mudanças estruturais fica imensamente reduzida. Mas então está a dizer que mudanças estruturais teriam de passar por medidas pouco populares? Não. Estou a dizer que mesmo medidas... por exemplo, o estudo que eu... Mais uma vez, foi daquelas contradições. O estudo que eu fiz para a Fundação Francisco Manuel dos Santos mostrou uma coisa. Mostrou várias coisas, mas uma das coisas que mostrou é que a transição para um modelo de estilo sueco significaria um corte muito significativo do valor dos benefícios. Mas quem é que acha que a nós evoluirmos para um sistema, um partido como o Chega vai dizer não, a gente vamos mesmo fazer uma medida que nos põe exatamente contra o tipo de eleitorado que nós queremos atrair. E como eu digo, esse estudo para mim foi um bom exemplo de como nós precisamos de ter mais informação a fundamentar os debates sobre pensões, porque muito debate sobre pensões que é feito em Portugal é feito no achismo. Eu acho que eu vi o caso da Suécia, eu vi o caso, e depois não sabe dos casos de todos outro conjunto de países que foram para modelos de natureza nacional e depois voltaram atrás. E temos outros países, por exemplo, em que introduziram sistemas dessa natureza, mas cujo o modelo de introdução foi tão prolongado no tempo que o efeito sobre a sustentabilidade do sistema foi zero. Vocês têm medidas propostas também, uma ou outra, menos populares, por exemplo, em relação à passagem à reforma, por exemplo, o desemprego de longa duração, querem uma limitação, também que a idade da reforma antecipada acompanhe a idade normal da reforma. Portanto, estão à espera que esse tipo de medidas tenha uma sequência com este governo? Olha, não lhe sei dizer. Foi você agora, eu vim preparado para muita coisa, mas não para essa pergunta. Não acho que este governo tenha maioria para fazer medidas que tenham custos políticos significativos numa área em que claramente o líder da coligação se quer reposicionar junto de um eleitorado que perdeu, que era muito significativo para eles e que está a tentar reconquistar. Os efeitos da medida era mais pelo princípio do que pelo impacto. O que a nossa análise mostra é que aquele regime em específico já quase não é utilizado.
Está a falar agora do regime de desemprego longa duração. A reforma antecipada por desemprego longa duração. Já é um mecanismo muito marginal e que nós teríamos ganhos quanto mais não seja de ciência. Mas depois, a parte importante, que nem é uma recomendação original nossa, já tinha sido feita pela OCDE, de que nós temos uma idade normal da reforma que progride com a esperança de vida e vai acelerando ao longo do tempo. Daqui a pouco, qualquer dia, estará nos 69. Os tais 69 que... Era uma questão. As pessoas não... Obviamente, eu percebi o choque. Ninguém mais do que eu percebeu pessoalmente o choque da população portuguesa relativamente às conclusões daquele estudo. Mas o princípio já estava lá. E já era antecipável que cheguemos a 2040, isto já nos 68 e 2060 já tínhamos de uma idade da reforma perto dos 70, qualquer coisa assim. Mas, e agora estamos a falar sobre... o desemprego de longa duração, que já era uma recomendação. A questão é que, como temos uma idade de reforma que progride no tempo, a idade normal, e a idade de forma antecipada não. Ora, isso cria um decalagem muito grande. E isso significa que tem dois tipos de consequências. Um é abre uma porta a saídas muito extemporâneas do mercado de trabalho. O outro é que quem se reforma antecipadamente tem custos, penalizações muito, muito significativas. O que não é bom. Nada disto é um cenário bom para a economia portuguesa. Não é bom para as pessoas que se reformam, não é bom para o sistema. Mas já funciona o sistema até beneficia. Mas já funciona como um desincentivo, não é? Sim. Mas a questão é que o incentivo que nós temos é para reter as pessoas no mercado de trabalho. As pessoas ainda não se faz isso sentir. Mas já sentimos. É uma coisa muito pouco estudada. E os Estados Unidos é um bom caso disso. Da importância do que se chama do dividendo demográfico para o crescimento económico. Ou seja, quanto do nosso crescimento não é resultado da imigração só por efeito matemático de aumento do número de pessoas, mais pessoas a consumir, mais pessoas a produzir, e só isso aumenta o PIB. Okay? Pode não ser... por acaso, o que está a acontecer neste momento é que nós temos, os últimos anos, vivemos um período interessante de crescimento quer da população, mas também ao mesmo tempo de aumentos de produtividade. É o melhor dos mundos. Não é? Mas a migração é uma coisa muito procíclica. Ou seja, aumenta muito quando as coisas estão bem, diminui muito quando as coisas estão mal. E isso é que é a minha preocupação relativamente à componente da imigração. Vamos fazer uma pausa, Amílcar Moreira, e voltamos já a seguir e vamos também abordar esse tema da imigração. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Voltamos ao Sob Escuta. Amílcar Moreira estava a dizer que a imigração é um dos temas que o preocupa. Eventuais limites à imigração que este governo possa seguir preocupam-no
podem ter efeitos na sustentabilidade da segurança social? Vamos ver. Eu acho que temos de separar as duas coisas. Um é os efeitos da imigração, ou dos movimentos migratórios sobre o sistema. Isso está mais estudado. Menos estudado está o efeito das políticas de imigração sobre a sustentabilidade. Não sou um especialista nessa área específica da literatura, mas nunca me parei com um estudo que se focasse especificamente sobre isso e, portanto, pretendo evitar pronunciar-me sobre a questão da natureza das políticas de imigração. Mas o que lhe posso dizer sobre a imigração é várias coisas. O efeito das migrações, os movimentos migratórios sobre os sistemas de segurança social, nomeadamente sobre os sistemas de ações, são muito difíceis de modelizar. Eu falo por experiência própria. Quando fiz aquele estudo para a Fundação Francisco Manuel Santos, a primeira vez que nós tentamos implementar o módulo de migrações, o modelo explodiu. E eu pensei, então, mas queres ver que eu não consigo acabar o modelo? Mas lá conseguimos uma solução técnica. Porquê? Porque os efeitos dependem de um conjunto de variáveis sobre a natureza dos movimentos migratórios. Se há mais entradas ou mais saídas, sobre a duração das entradas, ou seja, as pessoas ficam pouco tempo, é uma duração de curto prazo ou de longo prazo. Sendo de mais longo prazo, dá direito à formação de direitos que possam ser, depois, levados para outros países, que significa responsabilidades para o sistema. Do meu conhecimento, ainda é tecnicamente quase impossível de modelizar estas opções. Portanto, o conhecimento que nós temos sobre o impacto das migrações sobre os sistemas é reduzido. O modelo que a Comunidade Europeia usa não há cá diferenças entre movimentos migratórios de imigração e imigração. É só o saldo migratório. Ou seja, enquanto é que aumenta a população por razão do saldo migratório. O que nos diz muito pouco sobre os efeitos da migração. Pronto, eles fazem uma sinalização de mais imigração, menos imigração, que é sempre informativa, mas não vai àquele aspecto que eu falei agora. Para além de ser muito difícil de modelizar, o efeito da migração é muito procíclico, como eu disse há pouco. Ou seja, em Portugal já mais vezes voltamos aos anos 2000. Portugal já passou por isto. Nós já passamos por ondas de imigração, por partidos políticos que se opunham à imigração e a associavam ao crime. Isto tem tudo 20 anos. Ou mais de 20 anos. Já vai para os 25 agora. E isso passou-se num período de alto crescimento da economia portuguesa. Associado a uma pequena bolha, uma bolha imobiliária, curiosamente. Algo que eu acho que nós também estamos a passar, apesar de ninguém querer falar sobre isso. E portanto, esse foi um período em que havia necessidade de mão de obra na economia portuguesa e veio a imigração para a suprir. Isso aconteceu agora. Ou seja, a economia portuguesa está a crescer, está a exigir mão de obra, ela está a vir. Se pomos mais ou menos limites, não sei qual é a eficácia, só mudam a natureza de como é que isso acontece. Mas ela está a vir, mas o problema foi o que se passou a seguir. O que se passou a seguir é que quando veio a crise, logo a seguir em 2003, imediatamente uma parte importante daquele fluxo migratório que tinha chegado a Portugal, por exemplo, pessoas vindas do Brasil, voltou imediatamente para o Brasil. Lembro-me muito bem, na altura, de dizer, não, eu vou para o Brasil, era o início do governo de Lula, as coisas estão muito melhor no Brasil do que aqui. As pessoas foram embora. Tive a mesma experiência na Irlanda, assim que eu, antes de vir para Portugal, vivi na Irlanda e na Noruega, mas ainda tinha vida pessoal. É muito difícil. Não, a questão é que flutua muito. Ora, e uma das limitações que nós temos aos modelos de previsão que temos é que eles não têm considerações de movimentos cíclicos da economia. Ou seja, eles assumem que a produtividade cresce em linha, não em ondas. Ora, portanto, ainda não conseguimos ter uma noção do impacto que a imigração tem na sustentabilidade, portanto, no longo prazo da segurança social. Não temos nos termos que nos seria útil. Seja, queria também... Não, posso só sim. O que eu queria chamar a atenção é que é muito mau princípio nós estarmos a fazer projeções para o sistema na presunção que estes movimentos migratórios se vão manter.
a dimensão dos fluxos migratórios se vão manter. E nisso até a Comissão Europeia até foi bastante comedida. Nós fizemos uma avaliação, comparar os fluxos, os saldos migratórios que eles estão a assumir com o nosso trajeto histórico, nem é das áreas que me preocupa mais. Mas para efeitos de discurso público, esta ideia de que nós precisamos sempre mais de imigração, e vem a imigração e vamos deixar o sistema dependente dos ganhos pela imigração, sem pensar que isso pode, de um momento para o outro, esvair-se e criar uma nova pressão sobre o sistema. Isso me preocupa. Queria também perguntar sobre os jovens, porque vocês fizeram um inquérito aos jovens e, se não estou em erro, uma das perguntas era se eles acreditavam que iam ter pensões no futuro. O que é que eles responderam e que conclusões é que tiraram desse inquérito? Nem foi uma área que eu acompanhei muito na Comissão. Vamos só esclarecer uma coisa. O que aconteceu foi que, através de conversas, a Comissão convidou uma equipa de investigadores do ISCTE a realizar um inquérito. O inquérito é feito por eles, foi feito através online, dividido pelas redes sociais, o que põe sempre questões sobre a representatividade da amostra. Já é um certo tipo, já estão a estudar só um certo tipo de jovens. Que já estão mobilizados para responder. Quem está no Twitter, ou é um troll e está ali para fazer, só para fazer asneiras, ou é uma pessoa, por exemplo, que está muito atenta à agenda política, é muito polarizado, seja à direita, seja à esquerda. Tem interesse na matéria. Tem interesse, e, portanto, eu tomava sempre os resultados com um grão de sal. Então, mas o que é que esses jovens dizem? Pelo menos esses. Como eu lhe disse, eu não acompanhei muito bem, mas eu sei que os resultados já eram de grande descrença no sistema, que se justifica porque este grupo, até aos 30 anos, e isso é uma das dimensões do sistema que eu acho que nós não estamos a cautelar bem, tem elevados níveis de precariedade. Ora, e há um circuito vicioso entre precariedade contratual, instabilidade no posto de trabalho, baixos salários. Logo, baixas pensões. Logo, é um mecanismo de erosão da carreira contributiva. Ou seja, que pode ser ou pela redução, por terem salários mais baixos durante períodos alargados, se não conseguem fazer a transição para contratos normais de trabalho, ou de carreiras contributivas com interrupções significativas, o que impede a formação de carreiras contributivas mais longas, que se resulta, em ambos os casos, ou até na acumulação dos mecanismos, resulta em pensões mais baixas para pessoas que não conseguem fazer a transição para contratos de trabalho mais adequados. Mais adequados ou não, mais estáveis. E essa é a preocupação que eu acho que nós ainda não, e que não foi possível elaborar no âmbito do Livro Verde, da completa dimensão do fenómeno no sistema e dos impactos que isso tem a longo prazo. Também gostava de ter tido mais para estudar essa parte. Eu gostava de ter tido mais para estudar tudo o que nós queríamos estudar. Mas o que é que respondem a esses jovens? Vão ter pensões no futuro? Sim, vão ter sempre. Acho que as pessoas têm de perceber uma coisa. Em Portugal para já tem uma das constituições que mais protege os direitos sociais no mundo. Há estudos mesmo sobre isso, sobre o grau de proteção dos direitos sociais nas constituições, e Portugal está em primeiro lugar. Mas vão ter pensões dignas? Essa é a preocupação. A taxa de substituição vai ser uma taxa de substituição equivalente à que existe hoje em dia? Isso vai descer porque, não ignoremos uma coisa, a reforma de 2007 foi com o objetivo de cortar significativamente o valor das pensões futuras. Porque o período que é tido em conta é um período mais alargado. Exatamente. É o período tido em conta, a taxa de formação é feita de outra forma. Portanto, a reforma foi isso. E precisava, porque o sistema caminhava passos largos para estar sob pressão muito mais cedo do que entrou. E Portugal, mal ou bem, tem tido uma trajetória relativamente de sucesso, no sentido de ir adiando o impacto que seria previsível de um processo de transição demográfica e de transição do próprio sistema. Okay? Nós, se tudo correr bem, quando chegarmos a 2045, ultrapassamos a fase pior do sistema, da transição do sistema, em que tínhamos, por um lado,
muitas pessoas a envelhecer. Por outro lado, pessoas que formaram direitos de pensão com regimes especialmente generosos. Estamos a falar de pessoal, nomeadamente na CGA, e que isso criava uma pressão sobre as contas públicas. Para estes jovens, eu acho que esta geração não teve sorte, porque é uma conjugação de precariedade, salários mais baixos do que deveriam estar a receber, e dificuldades em autonomizar-se, em sair de casa, ter uma casa para alugar. Mas o sistema não vai ser capaz de lhes responder na reforma da forma que eles provavelmente vão precisar? Eu acho que a preocupação que devia haver nos decisores políticos é de como é que nós estamos a formar as carreiras contributivas destas pessoas. Essa, aliás, é uma das recomendações da precariedade. Do mercado de trabalho. Medidas efetivas contra a precariedade. E nós até temos, nos últimos 5 anos, melhoramos um bocadinho o que chamam o rácio de pessoas, ou a porcentagem de pessoas que passam de contratos temporários a contratos sem termo, mas ainda é muito alto. E é particularmente alto nos mais jovens. Mas é aí que também podem entrar os sistemas complementares? Ou acha que o sistema da Segurança Social não deve estar dependente desses sistemas complementares? Eu acho que o sistema complementar pode oferecer oportunidades para pessoas reforçar as suas poupanças de reforma. Pode e deve. Já que o público, claramente, nós estamos a caminhar para um sistema que não é tão generoso como era nos anos anteriores. E as pessoas precisam ter noção disso. E têm noção disso as pessoas? Não, porque eu acho que o problema é que mesmo aqueles que se preocupam com a sustentabilidade do sistema falam dele como se ele fosse explodir. E ele nunca vai explodir, porque as pessoas vão ser pagas. E a gente vai sempre arranjar, a não ser que... Isso aconteceu em 2013. O Tribunal Constitucional, confrontado perante uma decisão que iria impor cortes a pensões, disse: nestes termos não, a não ser que isto faça parte de uma reforma estrutural do sistema, que realoque direitos e responsabilidades dentro do sistema, a quebra do contrato social que está por trás das pensões não pode ser justificado nestes termos. E essa decisão é, obviamente, que as maiorias dentro dos tribunais constitucionais, pela sua natureza, são tribunais políticos, podem ir mudando, mas é uma decisão que cria impactos para o futuro. E, portanto, eu não me preocuparia com a questão de terem ou não pensões, preocupar-me-ia com qual é o valor da pensão que eles vão receber. Mas acho que eles neste momento estão mais preocupados, se calhar, em encontrar uma casa para viver. Pois, a questão também é essa. Quando o salário não estica, poupar para a reforma, se calhar, não é possível que seja uma prioridade. Eu falo muito sobre isso, porque vejo muito... Tenho colegas seus aqui que falam muito sobre isso, sobre a questão da literacia financeira. E a minha solução não está aí. Porque o problema é quando nós temos um sistema de regulação pública em que, se nós permitimos a certos grupos extrair rendas de bens que são de grande necessidade, habitação, eletricidade, todas as utilities, se nós permitimos que eles nos cobrem que os provedores privados desse tipo de bens nos cobrem preços acima do valor de mercado que é praticado nos outros países, isso funciona como um imposto. Ora, isso significa que isso tem a ver muito com a noção de que é o rendimento disponível. O rendimento disponível das famílias, há duas versões. Há o rendimento disponível, que é o rendimento depois de impostos, e depois há um rendimento verdadeiramente disponível, que é o rendimento depois de impostos e de despesas fixas. Ora, quando nós permitimos, na forma como regulamos o mercado, que essas despesas fixas sejam continuamente acima do valor do mercado, isso significa que não há espaço para poupança. Digam lá, podem pôr os incentivos financeiros que quiserem. Enquanto nós não resolvemos essa parte da montante, nós não vamos dar oportunidade às pessoas de pouparem.
Deixe-me ir só a uma das medidas que mais chama a atenção no Livro Verde, que é a criação de uma taxa sobre o valor acrescentado líquido das empresas. Portanto, em termos simples, é uma taxa sobre a riqueza das empresas, para que a Segurança Social não fique tão dependente do fator de trabalho, portanto, das contribuições sobre os salários. O que propõe é que essa taxa seja compensada com uma descida da TSU a cargo dos patrões. A minha pergunta é se o objetivo é diversificar o financiamento e se uma taxa compensa a outra, ajuda a resolver o problema da sustentabilidade? Vamos ver. Vamos perceber porque é que surge a proposta. A proposta, na realidade, está no core do que foi o mandato da Comissão, que era da diversificação de fundos. Okay. Qual é o problema que nós enfrentamos? O problema que nós enfrentamos é que há diversos mecanismos neste momento que concorrem para a erosão da base de financiamento do sistema previdencial. É o investimento em si, que reduz o número de pessoas na idade ativa. É um processo que agora, com a crise inflacionista, parou um pouco, mas que nós tínhamos vindo nos últimos 20 anos, que é uma desassociação entre o crescimento de produtividade e o crescimento dos salários. Portanto, temos menos emprego, os empregos que temos produzem salários menores e o risco de, com o advento da digitalização, da autonomização, da robotização, de que, pelo menos durante o período de transição, haja uma destruição significativa de empregos. Todas estas dinâmicas concorrem para um cenário de erosão da base de financiamento da Segurança Social e do sistema previdencial, especificamente. Porque está fundamentalmente fundado, como muito bem disse, sobre o financiamento do fator de trabalho. Ora, a escolha... Há muitas opções que nós podemos ter olhado. A escolha do VAL tem algumas vantagens. Porquê? Porque neste momento nós temos, em termos gerais, um sistema, não é só Portugal, nos países desenvolvidos, sistemas fiscais que tendem a penalizar mais a criação de emprego do que a utilização de capital. Portanto, há um desequilíbrio entre o fator trabalho e o fator capital. E, se calhar, introduzir medidas que possam corrigir esse desequilíbrio tem os seus méritos. A posição esta proposta tem outros tipos de méritos, que é a redução dos custos de trabalho. Ou seja, nós estamos a reduzir a componente dos custos dos empregadores, substituindo-a por uma fonte que é baseada no valor acrescentado na riqueza, depois de custos de trabalho. Afeta as empresas mais produtivas? Não, afeta as empresas capitais intensivas. Portugal é um bom exemplo de que temos grandes empresas capital intensivas, mas de baixa produtividade. Não é? As empresas ligadas aos serviços não são empresas que são grandes. Não são empresas ligadas de grande produtividade ou de alto nível de inovação. Portanto, ao introduzir um mecanismo de financiamento que penalize menos a criação de emprego, estamos a tornar a nossa economia externamente mais competitiva. Isso seria bom. E conseguiríamos manter o nível de financiamento, ou seja, a proposta que nos temos que é feita é no sentido de, para já, que evitasse uma perda de receita para o sistema. Depois, mais para a frente, à medida que se ia mudando o rácio entre as contribuições dos empregadores e o VAL, depois isso veria-se como é que se poderia conseguir o equilíbrio do sistema, mesmo mudando o rácio. Então não traria uma quebra de receita? Sim, ela está desenhada de início para não haver quebra de receita. Mas haveria um equilíbrio, não é? Sim, mas seja, a ideia não traria vantagens no sentido de diversificação, mas não propriamente em termos de receita. Sim, não é esse o objetivo. O objetivo é a diversificação para evitar o problema da erosão. O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, no parecer que fez ao Livro Verde, diz que seria apenas um desvio da receita a afetar a Segurança Social e que seria uma fonte de receita incerta para fazer face à despesa certa. E a Associação Portuguesa de Bancos também diz que seria um desincentivo ao investimento nos setores mais produtivos. Mas se reparar, o que a Comissão propõe, para além da medida, diz que esta medida só pode ser implementada com muito rigoroso estudo de avaliação ex ante. Okay. Para avaliar os efeitos. Porque nós estamos conscientes dos efeitos negativos. Os efeitos negativos são de duas ordens. Há efeitos de uma potencial taxação
ou de setores de natureza com maior grau de inovação, nós admitimos essa possibilidade, ou da possibilidade de deslocalização de empresas capital intensivas, que sendo capital intensivas têm alta mobilidade internacional e que, confrontadas com pelo menos um fiscal mix diferente, possam achar que não é atrativo e que se quer mudar. Isso são riscos. E a segunda ordem de riscos são problemas de natureza administrativa, tem a ver com legislação europeia, como é que nós enquadraríamos isto na legislação europeia, e de natureza até administrativa, como é que isto implicaria formas muito diferentes de taxar que a máquina fiscal está habituada. Apesar disso, vemos muito mérito, nomeadamente por causa da questão da erosão da base contributiva, que é algo que verdadeiramente nos preocupa. Queria só terminar com duas questões. Uma era sobre a questão que o Governo já disse que ia estudar, que era a revisão da taxa contributiva global. Esta revisão devia ter em conta o quê? O que é que para vocês é importante que seja estudado? Como eu referi, é importante que esta proposta está em linha com uma das propostas do Livro Verde. Aliás, está na lei que a revisão devia ser feita de 5 em 5 anos e há 13 anos que não é feita. Isso é ipsis verbis o que o Livro Verde diz. E por isso é que eu fico particularmente agradado que o Governo tenha adoptado essa posição para algo que era, até como você mesmo disse, tornava este estudo redundante. Nesta área, vamos começar por dizer só uma coisa. A taxa contributiva global, na realidade, é o produto da soma de um conjunto de taxas que são desagregadas por eventualidade. Portanto, nós descontamos 1% para desemprego, outra percentagem para as políticas de família, outra percentagem para subsídio de saúde, depois forma os 11% mais os 23,75%. Ora, a taxa contributiva global, portanto, define qual é o custo, quanto é que da receita que nós recebemos em contribuições pode ser alocada a pagar a despesa para aquelas eventualidades. A primeira coisa que tem de acontecer desse estudo é e que nós gostaríamos de ter feito e não pudemos, era de fazer uma avaliação do custo técnico das eventualidades, das taxas desagregadas, que é saber se o que gastamos por eventualidade está em linha com a percentagem que está na lei, que era o que nós deveríamos estar a gastar com essa eventualidade. Portanto, um estudo desses tem de fazer isso. Outra coisa que o estudo tem de avaliar é se há eventualidades que neste momento estão na lei a ser cobertas pelo Presidencial, se ainda faz sentido lá estar. Como por exemplo? Como por exemplo a percentagem que nós alocamos para políticas de emprego e políticas ativas no mercado de trabalho. Acha que é demasiado elevada a percentagem? Eu pessoalmente sou da opinião que isso não devia estar lá. Que devia ser financiado pelo Orçamento do Estado. E há outra, essa mais polémica, que é o risco de morte. O risco de morte que financia pensões de sobreviventes faz sentido num contexto em que, como foi a história portuguesa até muito recentemente, as mulheres com muito pouca história de aparecer uma regressão no mercado de trabalho chegavam ao fim da vida, não tinham direitos próprios e era preciso encontrar uma forma de transferir direitos. E se o marido falecia, perdiam todos os rendimentos. Acha que isso não faz sentido na realidade atual? Numa realidade em que as mulheres participam de forma massiva no mercado de trabalho, é preciso perceber se a despesa em pensões de sobrevivência anda à volta dos 13% de toda a despesa em pensões. Não é negligenciável. É bastante significativa, sobretudo se considerarmos o peso das pensões no Orçamento de Estado e o dinheiro que nós poderíamos utilizar se tivéssemos mecanismos mais direcionados, ou seja, mais focados sobre quem verdadeiramente precisa, ou seja, uma pensão de viuvez ou sobreviventes que fosse sujeita à condição de recursos, ou então, pelo menos, que o valor dependesse do rendimento das pessoas. E o que poderíamos poupar daí para investir, mais uma vez, nas gerações mais novas, que é onde o Estado português falha na proteção social. Portanto, o estudo poderia depois considerar, então, se há eventualidades que estão no previdencial
que se calhar não deviam estar no previdencial, deviam ser pagos, financiados de outra forma. E depois vocês também falam um conjunto de isenções. Isso é outra coisa, sim. A outra parte é, há eventualidades que neste momento não estão no sistema e que deveriam estar, a nosso ver, nomeadamente o risco de dependência. Que numa incorpora que vai envelhecer. Numa sociedade que vai envelhecer, nós precisamos de estruturar o nosso sistema de cuidados. Nós, neste momento, gastamos muito pouco. É politicamente pouco previsível que isso seja possível. Da mesma forma como houve governos que agora gastam muito em pensões para atrair voto idoso, não tenho dúvida que no futuro a competição entre partidos vai ser à volta do sistema de cuidados e não necessariamente do sistema de pensões. Ou seja, era contribuirmos também já nesta altura, não só para a pensão, mas, por exemplo, para termos um lar no futuro. Exatamente. Finalmente, o estudo tinha de fazer algo que você mencionou agora, que é o que nós identificamos é que o sistema tem um conjunto de ou taxas reduzidas ou de equivalências. Todas elas têm méritos e por norma, razões muito atendíveis. A questão é que os custos não estão quantificados. E era muito importante nós quantificarmos estes custos. Mas aí que eu estava a falar, não sei se me consegue dar algum exemplo, porque vocês dizem que em 2021 estavam abrangidos por regimes com taxas mais favoráveis, cerca de 2 milhões de trabalhadores, portanto 39% do total. Estamos aqui a falar de que trabalhadores e há isenções que fazem sentido? Um exemplo de carreiras que são protegidas, as bordadeiras na Madeira têm um regime especial. Mas é um número muito reduzido. Mas, por exemplo, pessoas que trabalham em minas, pessoas que trabalham por turnos. Há todo um conjunto de categorias que têm carreiras, que têm taxas contributivas mais baixas ou têm regimes de carreiras contributivas mais favoráveis. E depois já há as situações das equivalências. As equivalências é quando? É o quê? É, por exemplo, quando você fica desempregado, se tiver direito a uma prestação de natureza contributiva, seja subsídio de desemprego, enquanto durar o subsídio de desemprego, o Governo atribui-lhe um crédito, uma equivalência de contribuição para o sistema. Era como se não ficasse ali uma página em branco daqueles períodos em que esteve desempregado. Mas isso só acontece se você tiver direito a uma prestação de natureza contributiva. Portanto, o sistema, o que cria depois desigualdades dentro do sistema, mas pelo menos em termos de custos, o custo das equivalências não é tão elevado assim. A questão, acima de tudo, é que nós não temos a noção de qual é o custo deste tipo de exceções para o sistema. Quer em termos de receita que se perde, quer em termos de despesa não financiada que estamos a criar para o futuro. E era muito importante que, quando nós calculássemos isso, para termos uma ideia, mais uma vez, termos uma ideia clara da sustentabilidade financeira do sistema, quais são os riscos, de onde é que quais são os mecanismos que criam despesa ou que permitem poupanças, para nós podermos ir ajustando o sistema. Eu vejo muito o sistema de pensões como um petroleiro de alta capacidade, que a gente não pode pôr em regime de automático, porque se a gente puser em regime de automático, ele só segue por aquela linha, um dia vai bater numa rocha ou num iceberg que se atravessa do caminho ou noutro barco. E que a forma que nós garantimos que ele não saia do caminho é ir dando pequenos ajustes no leme para que ele não saia da rota. E o sistema de pensões tem de ser pensado assim. Eu não sou grande... Tem pensado em pequenos ajustes. Tem pensado em contínuos. Por isso é que eu insisto tanto na questão da independência entre o poder de decisão e o poder de informação. Enquanto isso estiver separado, a nossa capacidade de identificar a necessidade de ajustes vai ficar muito limitada. Eu dou-lhe exemplo no Canadá. Eles têm o princípio de separação. Então, basicamente, o que tem de acontecer é quando é identificado um déficit no sistema, os representantes das várias províncias do Canadá, num conselho que decide essas coisas, que são representantes equivalentes ministros das finanças das várias províncias. E então eles têm de decidir, ok, então vamos ter de aumentar as contribuições para o sistema. Como há um risco político, ninguém aumenta. E o sistema fica lá. Portanto, nada assegura que este princípio da independência assegura que os decisores vão tomar boas decisões políticas. Mas pelo menos há uma condição para eles poderem, e para nós, enquanto cidadãos, podermos ter informação independente.
Estava a dizer que têm sido feitos apenas pequenos ajustes e, de facto, as alterações que têm sido feitas em relação à diversificação das fontes têm sido as fontes do FEFS, do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, conhecido por almofada das pensões, que já atingiu 2 anos de pensões. Faz sentido continuar a transferir dinheiro para o FEFS, sendo que já cumpriu aquele objetivo para o qual tinha sido criado? O Governo entende que não está obrigado a fazer porque o objetivo já foi cumprido, mas mesmo assim vai fazê-lo. Para si faz sentido que continue o FEFS a receber essas transferências? Há um problema de base, que é o modelo de governança do FEFS. É muito frágil, muito fino, não tem quase governança nenhuma, não há regras, há muito poucas regras. Há um paper do Conselho de Finanças Públicas sobre o assunto muito bom, que eu acho que o Governo deveria verdadeiramente ler com atenção, porque até é muito melhor que o livro verde nessa área. Depende do que é que nós entendemos do que deve ser o FEFS. Se nós vemos o FEFS como um mecanismo, como uma almofada financeira para choques intensos no sistema que impediriam que, por alguma razão, durante 1 ou 10 anos, o sistema, nós não conseguiríamos pagar pensões ou precisávamos ali de uma almofada para ajudar a pagar pensões, o rácio, a meta dos 2 vezes a despesa em pensões faz sentido. Se pensamos numa perspectiva de longo termo, que tem a ver com a capacidade do FEFS cobrir os déficits no sistema no longo prazo, então a métrica de 2 vezes a despesa em pensões faz-me pouco sentido. Parece-me até bastante. É muito pouco. Não é pouco. Não é por ser pouco. Não é ajustado. O que é que mede isso? Não mede nada. É absolutamente arbitrária. O Dr. Silva Peneda contou-me como é que o FEFS foi criado. Acho que não, o FEFS foi isso, outra coisa, mas ele contou-me na altura como foi criado e pronto, decidiram aquilo. Pronto, são decisões que são tomadas em gabinete. Nós precisamos ter aqui um limite para saber quanto dinheiro lá puseram os 2 vezes. Portanto, não teve um critério por trás. Eu acho se calhar na altura fazia isto, foi criado nos anos 90. Se calhar nos anos 90, 2 vezes, significava um objetivo bastante ambicioso de reforçar o FEFS. A questão é que o FEFS devia pensar, a meu ver, ser pensado numa lógica de longo prazo. E a métrica devia ser qual é a capacidade do FEFS cobrir os déficits previstos no sistema nos próximos 50 anos. Tem lá os fundos todos para isso, sim ou não? Ou seja, de 2 para 50 anos. Não, para cobrir os déficits, não é despesa. Ou seja, nós conseguimos antecipar os déficits de uma forma ou outra. Bem ou mal conseguimos. O que nós temos de saber é se o FEFS consegue cobrir ou não. E se calhar precisamos ter um bocadinho mais. Se calhar precisamos. Eu gostava era de ver esse tipo de exercícios e isso incorporado na governança do FEFS. Um dos debates que nós tivemos na Comissão foi: então, mas nós queremos o FEFS para quê? É só para isto? Eu até sou da opinião que nós devíamos ter, por exemplo, ou que devíamos considerar a possibilidade de ter um mecanismo estilo FEFS para a área dos cuidados. Já como eu antevejo como muito difícil incorporar no previdencial, na natureza contributiva, na natureza contributiva, porque hoje é de capitalização, se não conseguimos incorporar essa eventualidade na taxa global, então que se arranje um mecanismo de capitalização e que o Governo comece desde já a criar fontes de financiamento que permitam nós daqui, quando o investimento for verdadeiramente significativo na sociedade, termos uma fonte para financiar cuidados. E isso, se calhar, ou podia ser pelo FEFS ou um mecanismo paralelo ao FEFS, da mesma natureza, um instrumento de capitalização. Mas tudo depende do que é que nós entendemos, que eu acho é que há muito pouca reflexão sobre estas coisas em Portugal. Amílcar Moreira, muito obrigada. Muito obrigado eu pelo convite.